Olá pessoal, meu nome é Antonieta e esta é uma série sobre a história da dança no mundo e na igreja. Este é o capítulo de número 10 e hoje nós vamos falar sobre a reforma da dança. E antes de começar, eu vou pedir, lógico, para você assinar. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, já deixa o seu like ou dislike se você não gostar. Comenta, compartilha, para que a gente possa prosseguir com falando sobre a dança. Então, sobre a reforma da dança. Até aqui nós estudamos o desenvolvimento da dança, até chegar no balé clássico, que se tornou uma coisa meio quadrada, muito certinha e sem expressão, né? Então, eles estavam muito apegados à técnica. E em 1754 começou a valorização da expressão do rosto no balé. Um dos críticos, que se chama Luiz, também está cheio de Luiz nessa história, hein? Ele como crítico e como historiador, livreto, ele escrevia os livretos que nós vamos chamar hoje em dia como talvez os programas, né? Ele dizia que a dança ela tinha que expressar a vida real e também as tempestades da alma. E o principal nome dessa reforma foi Noverre. Ele, insatisfeito com todas essas regras da dança, ele foi contra tudo isso. E também, lógico, ele estudou a dança em todas as formas, mas ele não entrou na academia real, o que era regra na época. Para ser um mestre, tinha que passar pela academia real. E ele não entrou, ele passou por outras, estudou em outras escolas. E começou a viajar pela Europa inteira, primeiro como bailarino e depois como coreógrafo. Então, depois de viajar por todo o continente, influenciando toda a Europa com as suas ideias inovadoras, ele foi nomeado maître do balé da Academia Real de Paris. Isso foi contra a vontade de todos os bailarinos da companhia, porque não era assim que funcionava a coisa. Tinha que ter, como que poderia ter uma pessoa se tornar maître sem ter passado pelo corpo de baile da Academia Real? E assim, sem apoio, ele não pôde criar muitas coisas, mas ele era totalmente contra o uso somente da técnica. Ele achava que tinha que ser 50%, 50%. As pessoas tinham que aprender, claro, a técnica, mas tinha que usar a emoção também. Então ele achava que um bailarino que não tinha emoção era um ignorante. Para ele, o bailarino tinha que dividir igualmente o seu tempo entre o estudo da técnica e da arte dramática. Também ele criticava as vestes, porque ele achava aquilo lá tudo um exagero, tudo muito cheio de roupa, máscara, porque usavam muitas máscaras nessa época, eles dançavam com as máscaras, né? E ele tirou as máscaras, aboliu. Então aí começou a aparecer a expressão do rosto. E um discípulo de Noverre, chamado Jean, criou o primeiro balé de repertório que até hoje é dançado. Claro que não é exatamente igual, foi tudo muito mudado, mas a partir daí para frente foram criados os balés que tinham início, meio e fim, tinham histórias e eram tudo além da técnica, para criar muita emoção. Então hoje nosso principal assunto foi Noverre, um personagem importantíssimo na nossa história, que tirou as máscaras do balé, que colocou a expressão, que valorizou os sentimentos da alma e lutou por isso. Ele viajou 40 anos para cima e para baixo e arrumou muitos atritos na história, né? Com os italianos também, que não pensavam igual, e lógico que tinha muita coisa. Então esse foi apenas um resumo. Na próxima aula nós vamos falar sobre os balés românticos. Então eu espero que você tenha gostado, tenha uma ótima semana e deixe seu comentário. Um abraço.